Olá, meu irmão, minha irmã. É sábado com Maria e fiz algumas anotações a respeito desta liturgia tão importante para todos nós, sobretudo em tratando-se do fato que professamos uma vida eclesial e uma eclesialidade a partir de Jesus Cristo. Esta liturgia constitui-se para nós um chacoalhão, uma mexida forte na estrutura daquilo que compreendemos e entendemos como cristianismo, como vida cristã, como comunidade eclesial, que mais que isso, comunidade eclesial, porque é uma igreja identificada como corpo de Cristo, cabeça desse corpo. Nossa primeira leitura está no livro do Levítico, capítulo 25, versículo 1, do 8 ao 17. Será que é isso mesmo? É. Tá bom? Levíticos 1, 25, versículo 1 e depois do 8 ao 17. E o nosso evangelho, São Mateus, capítulo 14, do 1 ao 12. Com toda certeza e propositalmente, vou focar mais na primeira leitura. E lá pelo final, provavelmente, digo uma palavra em conclusão desta liturgia. Tá bom? Desta primeira leitura, quero apenas ler o versículo 10. Declararei santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. Ontem falei que Deus instituiu 7 grandes festas. Das 7, 3 as principais festas de peregrinação, e além dessas 7 festas, outras festas foram estabelecidas pelo povo, porque eram festas que marcavam momentos históricos e acontecimentos importantes no meio do povo. Estamos diante de uma festa que dava-se a cada 50 anos. Era a grande festa do perdão. Essa festa proclamava a liberdade de todos.
e cada um podia retomar e voltar à sua propriedade e à sua família. Bem, a cada 7 anos, a terra de Israel não era cultivada e o povo descansava. Depois você lê a leitura completa. A cada 7 anos, havia um descanso sabático, um ano sabático. Ninguém semeava, era um ano que a terra precisava descansar. Porém, esta era a semana de 7 anos. Todavia, havia um outro período denominado 7 semanas de semanas. 7 vezes 7, 49. Ou seja, no 50º ano, acontecia o jubileu. Era a famosa 7 semanas de anos. Eu não vou aqui forçar a barra, porém, prestemos atenção no que celebramos como Pentecostes. Porque se Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, aqui nós temos, a cada 49 anos, o 50º ano, ele assume, de certa forma, uma dimensão de Pentecostes, considerando que o penta significa exatamente esses 5. Então, o Pentecostes, ele aparece aqui também na festa do perdão. O que acontecia neste ano? Este ano era um ano de restauração total. A terra alienada, a propriedade hipotecada, ela voltava ao seu dono. As dívidas eram perdoadas. Os escravos eram libertos. E uma vez libertos, voltavam à sua propriedade, voltavam à sua família. Bem, o que significava esse ano jubilar? O que significava esse jubileu a cada 50 anos? Porém, ele era preparado a cada 7 anos sabáticos. Era exatamente a conta destas 7 semanas de anos que culminava naqueles 49 e, consequentemente, no 50º. Era o ano santo, era o ano do perdão, era um jubileu, era uma festa. O que significava? Primeiro, a soberania de Deus sobre a terra e o povo. Depois pesquise. Segundo, era símbolo da libertação,
não coloquemos aqui a ponte para Jesus Cristo. Quando lemos lá em Mateus o relato da Virgem, que a gente diz, o profeta Isaías profetizou, isto é uma interpretação cristã. Os primeiros cristãos leram o relato de Isaías, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, à luz de Cristo, à luz do Messias. É uma tomada cristã, mas não para os nossos irmãos judeus. É outra coisa para eles. Então, quando eu digo que era símbolo da libertação, apontando para Jesus Cristo, que libertaria o povo, eu estou fazendo uma tomada cristã. Eu estou saindo, literalmente, da etimologia do texto e também da sua semântica, porque tinha uma aplicação literal para eles. Mas nós podemos já dizer, cristãos, que essa festa simbolizava a libertação do Egito e a libertação máxima que Jesus, anos mais tarde, faria com o povo. Fiquemos apenas no ponto, símbolo da libertação egípcia. Ora, se Deus libertara seu povo daquela dominação, daquela opressão, como? O seu povo, que de lá foi tirado, através de gerações passadas, agora, em gerações futuras, vai viver escravo dentro de seu próprio território, no meio de seus compatriotas. Então, esta libertação que dava-se a cada 50 anos, lembrava que Deus libertou o seu povo. E bom dizer que naquela libertação do povo que sai do Egito, não saiu apenas o povo judeu, o povo hebreu que estava lá. Aquela multidão de 2 ou 3 milhões de pessoas que saem do Egito é que muitas outras pessoas que viviam um regime de humilhação, de escravidão, uniram-se ao povo hebreu e de lá saíram. Ora, se Deus tira de lá o seu povo, como? O seu povo, uma vez liberto, uma vez saído daquele sistema opressor, se constitui um povo opressor. Então, aquele ano jubilar era para o povo relembrar a sua história, o que fomos, o que éramos, onde estávamos, o que sofremos, o que passamos através de nossas gerações passadas. Terceiro ponto, era uma justiça social e econômica. O ano jubilar, a cada 50 anos, tinha esta conotação de justiça social e econômica. Era um não ao acúmulo. Vejamos logo que o cristianismo que hoje professamos, o cristianismo hoje identificado como o novo Israel, ele anda mal das pernas. Ele anda mal das pernas.
Porque muitas pessoas simplesmente estão acumulando em nome. O livro literalmente é instrumentalizado para uma finalidade capitalista, para uma finalidade narcisista. E por si só, este fato que salta diante dos nossos olhos, ele vai contra, ele esmaga, ele destrói aquelas pessoas que dizem-se tão conhecedoras das Escrituras, que pautam a sua vida pelas Escrituras. Porém, de maneira divorciada. Pautam-se por aquilo que lhes é conveniente, por aquilo que lhes favorece, por aqueles textos que lhe fazem senhores. Porque o outro lado é simplesmente deixado de lado, porque para essas pessoas ainda precisa existir os senhores, os coronéis e os escravos. Dentro da igreja, dentro do meio cristão. Pessoas passando fome, pessoas passando fome, pessoas sendo humilhadas, ridicularizadas. É invejável a fé dessas pessoas, é invejável, porque no meio de tanta humilhação, no meio de tanto desamor, no meio de tanto descarte das pessoas, elas não deixam o meio religioso. Elas continuam fiéis a Deus através daquele círculo religioso. É invejável. E a hora que ganham 10 reaisinhos, R$1 é sagrado. Bom, essas pessoas são honestas. Eu acho que se essas pessoas não estão salvas, eu não sei quem se salvará. Pessoas dignas. Pessoas dignas. As festas que Deus instituiu, Deus liberta o povo. O povo que não podia festejar agora pode. Tem festa para dar e vender para todo mundo, e fora aquelas instituídas por Deus, há outras festas que o povo, com coerência, com sobriedade, disse: vamos instituí-las e vamos festejar, porque somos dignos. Todavia, festejar com Deus significa ter Deus como o centro do festejo. Deus não somente institui as festas através de Moisés, mas ele aproveita, sobretudo, esta festa do ano jubilar para pôr limites à escravidão, para pôr limites à expropriação e aos trabalhos forçados. Podemos substituir isto por outras coisas. Deus quer que as nossas festas, Deus quer que as nossas celebrações
não sejam as celebrações de uma meia dúzia, de um grupo seleto. Deus quer que todos tenham dignidade, porque a partir de uma tomada cristã, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque Deus amou o mundo. E este amou o mundo não é um verbo que precisa ser conjugado no passado, porque o mundo só está de pé. Porque Deus o ama, porque Deus o pensa, porque o mundo não sai da mente de Deus, antropomorficamente falando. O mundo é o pensamento de Deus. E se Deus deixa de pensá-lo, ou seja, se Deus deixa de amá-lo, imediatamente, por favor, é uma visão teológica. O mundo deixa de ser. A Eucaristia, mais que as festas do ano litúrgico que a igreja celebra. Não há um dia. Aliás, temos a liturgia das horas. Tudo focado em Cristo. Não há um dia que não celebremos a Eucaristia. E a Eucaristia é a Páscoa, é a festa por excelência. Então, nesta festa eucarística, é necessário que todo tipo de descarte, de injustiças, de marginalização, seja abolida. Por si só, a Eucaristia é uma alforria, é uma libertação, é uma restauração, é uma tomada de consciência. Deus não quer manter ninguém prisioneiro. Mais tarde, Jesus dirá: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros. Liberdade das dívidas, liberdade das alienações, liberdade das hipotecas, liberdade do pecado. Sim, esta dimensão não pode, em nenhuma medida, ser minimizada e menos ainda subtraída. Porque por trás dessas escravidões, por trás dessas expropriações, está o pecado. E quem comete pecado é escravo do pecado. É exatamente, entrando um pouco no evangelho de hoje, o que aconteceu com Herodes. Primeiro ele larga a mulher. Veja a progressão do pecado. Primeiro ele larga a mulher. Aí ele casa-se com a cunhada, com a mulher do seu irmão. E João Batista vai lá e o denuncia. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão.
Herodes tinha por ele um certo temor. Herodes o reconhecia como um profeta, como uma voz de Deus. Ele não estava errado e Herodes tinha consciência do que fizera em relação à mulher do seu irmão. Herodíades, porém, ela não escutava João Batista com o mesmo ouvido de Herodes. Chegou o momento certo. Chegou a hora certa de Herodes propor à filha de Herodíades, ainda que a metade do reino te darei. Era um juramento irrevogável. E ela foi perguntar à mãe: o que, mãe, eu peço? É a oportunidade da nossa vida, é a mega sena, é a virada. Elon Musk não é nada, Bill Gates não é nada, agora nós estamos diante da oportunidade. Não, filha, eu não quero jatinho, iate, eu não quero a metade do mundo, simplesmente a cabeça de João Batista. Aquela época, decapitar alguém era um nada, era um mosquitinho, era uma insignificância. Quem comete pecado é servo do pecado, ou seja, passa a cometer pecados maiores. E foi exatamente porque Herodes era escravo do pecado. Depois ele manda, depois desses pecados somados, multiplicados, manda prender João Batista e, por fim, decapitá-lo. Quantos de nós, queridos, estamos prendendo nossos irmãos? Isso é muito sério. Isso é muito sério, 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 sério. Num contexto cristão, num contexto de Nossa Senhora, a mãe do amor, da misericórdia. É sério demais. Precisamos olhar para nós. Não bastaram os pedidos de João Paulo II, de Bento XVI, de Francisco. Porque no nosso cotidiano, em pequenas comunidades, se verifica a exclusão, se verifica a humilhação, se verifica o descarte, se verifica a extinção de muitos João Batista. Isto é sério, queridos, é muito sério. São pontos a serem considerados por nós. A cada 50 anos, a cada Pentecostes de 7 semanas, 7 semanas de ano, a festa do perdão. Um ano jubilar, uma festa. Mas o conteúdo central desta festa é este. Qual é? Cada um de vós, proclamareis a libertação para todos os habitantes do país.
será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. Hoje, a cada 7 anos, a cada dia, a gente aperta mais, dá mais uma volta na chave. É sério, queridos. Oprime mais, humilha mais. Não esqueçamos, estas ordens Deus dera a um povo que fora escravo, mas que ele liberta, mas que ele tira de lá. Por que este povo foi ao cativeiro? Você lembra? O Deus que o tirou do Egito não o impediu que ele fosse cativo à Babilônia, onde a fornalha ardia 7 vezes mais. A começar pelos reis, a começar pelos sacerdotes, a começar por aqueles que deviam estabelecer a imagem e semelhança do Deus todo misericordioso, do Deus justo e amoroso, longânimo, compassivo. Pensemos nisto, queridos. Por que o povo de Deus foi ao cativeiro? Foi uma ida gratuita? Estamos falando à luz da teologia do Antigo Testamento. As razões políticas, as razões imperialistas foram determinadas por ações morais, éticas, humilhantes, verificadas no meio de um povo que foi liberto, que foi tirado de um regime totalitarista, de um regime opressor. E agora esse povo faz o mesmo com o seu próprio povo. Termino. O que o povo de Deus, não aquele povo, o que o povo de Deus, hoje, eu, você, nós, temos feito? Pensemos. Não somos o novo Israel, o novo povo de Deus? Mas também olhemos para aquele povo que se diz ser o povo portador desta palavra. O que está fazendo? É triste. É triste. Um povo que se proclama e que muitos defendem, inclusive cristãos, como povo herdeiro destas festas, como povo herdeiro do ano jubilar. Ser tão cruel. A dimensão do Deus misericordioso, bondoso, que perdoa, foi jogada por terra. O Deus Todo-Poderoso, Ele não investe em armas. Em usinas nucleares. Ele não concorda com o extermínio de crianças inocentes.
sobretudo, eu que leio o Antigo Testamento à luz do Cristo, não posso concordar em nenhuma medida com atitudes violentas, com atitudes sangrentas. Ah, querido irmão, querida irmã, quantas e quantas vezes o meu e o seu próximo é aquele que nos fez mal. Não é fácil, é cristianismo. Quantas vezes o nosso próximo é aquele que acabou com a nossa honra, com a nossa reputação, que difamou-nos. Eu nunca posso esquecer da graça que Deus deu-me de encontrar e abraçar o homem que tirou a vida do meu pai. Não conheci meu pai, porque uma pessoa o ceifou. E desde criança eu carreguei, porque minha mãe dizia, não, 2 meses depois disso, ele também deram fim nele e acabou. Olha o que é mãe, que era para eu e meu irmão, ao crescer, não nos vingássemos daquilo. E o saudoso Dom Ascona pediu-me para ir pregar na festa de São Sebastião, na cidade de Breves. E ao chegar naquela cidade onde acontecera o episódio, eu fui investigar. Queria saber onde foi que aconteceu, se alguém tinha informações. E lá eu fui saber que o homem que fizera aquilo ainda estava vivo. Aí nessa hora eu quis ir à casa dele. Negaram-me informações, mas com uma primeira informação que estava sob meu conhecimento, cheguei à casa dele. Deus deu-me a graça de viver um ano jubilar com aquele homem. Deus deu-me a graça de viver um 50º ano com aquele homem. Não conheci meu pai por causa dele. E minha mãe fala até hoje tão bonito do meu pai, não subtraindo os defeitos, mas as virtudes do meu pai eram grandes. Queria tê-lo conhecido, queria tê-lo abraçado, queria ter estado com ele, mas aquele homem subtraiu-me esse direito inerente de todo filho e de todo pai em relação aos seus filhos. Mas naquele instante, Deus concedeu-me a graça de abraçar, de rezar, de levar aquele homem com a sua família à igreja, de viver um Pentecostes. Queridos, pensemos, raciocinemos. O que eu, não aqueles, mas também devem pensar, à luz do porquê foram ao cativeiro. Se é ou não fato histórico, eu não estou muito focado nisto. Eu quero a moral da narrativa. Eu preciso extrair uma lição teológica deste fato. E a lição histórica, teológica, mais teológica do que histórica, mostra razões por que do cativeiro.
É preciso olharmos ao hoje da história, à luz daqueles fatos registrados. Só que muito mais que eles. Essa reflexão teológica serve para mim e para você, para todos nós. O que estou fazendo como povo de Deus? Se digo-me ser o novo Israel, se digo-me ser o novo povo de Deus. Eu sei que não é fácil pedir e dar perdão, queridos, é algo, mas à luz do Espírito Santo, à luz de Pentecostes, à luz desse Deus justo, amoroso e misericordioso, é possível. Se não hoje, se não amanhã, mas pelo menos ao final de 7 anos. Não vamos à cova. Antes de levar a tua oferta ao altar, não esqueçamos, a maior oferta que vai ao altar, não é a quantia, o donativo doado, somos nós. A oferta vai impregnada do doador. E um dia chegaremos ao grande altar do Senhor. E aí? Como será isto? Se é que isso é verdade, pode não ser, pode ser tudo mentira. Mas digamos que seja verdade, eu prefiro crer nisto. Reconcilia-te com teu irmão antes que sejas levado ao tribunal, o magistrado te entregue ao soldado e este te encerrará na prisão. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, a luz de Maria Santíssima, a Mãe da Misericórdia, que nossas festas sejam de fato celebradas, sem exclusões, sem humilhações. Todos têm o direito de sentar à mesa. Todos participam. Aqui não tem senhores e escravos. Aqui somos filhos do mesmo Pai. Temos funções hierárquicas diferentes. Mas aquele que mais está no topo é o servo de todos. Que neste sábado com Maria recebamos a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.